Hi, good morning. How are you? Ok. Na aula de hoje, nós vamos aprender dois tempos verbais, que são o Simple Past e o Present Perfect. Ok. Então, vamos primeiro ao Simple Past. O Simple Past é o passado simples dos verbos regulares e é marcado pelo sufixo ed. Pay attention, please. Em frases afirmativas, a forma do passado simples se faz da seguinte forma: é o sujeito mais o passado do verbo mais o complemento. Vamos a alguns exemplos. She broke her leg. Ela quebrou a perna. He studied a lot yesterday. Ele estudou muito ontem. The dog barked a lot last night. O cachorro latiu muito na noite passada. Ok. Para sentenças negativas, é necessário utilizar o auxiliar did mais not para todas as pessoas. Nós podemos utilizar did not ou fazer a forma contrária, que seria didn't, que nós já vimos em aulas passadas, ok? Ok. Qualquer dúvida, podem ir perguntando que eu paro, certo? Tudo bem até aqui? Ok. O auxiliar did deve vir sempre após o sujeito. Ele pode vir na sua forma completa, como eu disse, did not, ou na sua forma contrária, didn't. Pelo fato de já estarmos usando o auxiliar do passado did, que é o passado do verbo do, o verbo deve vir sempre no infinitivo sem o to e jamais conjugado no passado. Exemplos: They didn't wash the car this weekend. Eles não lavaram o carro neste final de semana. We didn't send email to our parents. Nós não mandamos e-mails para os nossos pais. I didn't see Jack at the party yesterday. Eu não vi o Jack na festa ontem. Entenderam? Certo. Na construção de frases interrogativas, coloca-se primeiro o auxiliar did, pay attention. Primeiro o auxiliar did, seguido do sujeito mais o verbo, no infinitivo sem o to mais o complemento. Vejamos alguns exemplos. Did Philip buy his mother a gift? Philip comprou presente para sua mãe? Did John give you all this money? John te deu todo o dinheiro? Ok. Então, essa é a construção do Simple Past. Então, vocês viram que os verbos no passado, os verbos regulares, seguem essa norma, essa regra, digamos, do ED, por exemplo. Study, studied. O que mais? O cachorro. Bark, barked. Quais verbos que vocês se lembram? Muito bem. Work, worked. Wash, washed. Então, para os verbos regulares, nós sempre seguiremos esta regra para a construção do passado simples. Alguma dúvida? Agora, nós vamos falar do present perfect. Depois que nós terminarmos as duas explicações, nós vamos trabalhar um texto que eu trouxe hoje, em que nós encontraremos essas formas verbais. Então, depois da explicação, nós vamos trabalhar o texto e vamos seguir com as nossas atividades normais. Ok? Alguma dúvida até aqui no Simple Past?
Não? Todo mundo entendeu? Ok. Então, agora nós vamos para o Present Perfect. Muita atenção. O Perfect é construído pelo uso do sujeito, mais have, o verbo have, has, mais o verbo principal no particípio, mais o complemento. Vocês se lembram do verbo ter? I have, eu tenho, you have. She, he, it, has. We have, you have, they have. I have, eu tenho. We have, você tem. She has, ela tem. He has, ele tem. We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles, elas têm. Do you remember? Ok, continuando. Vamos a um exemplo do uso do Present Perfect. Exemplo. Susan has been to England. Susan esteve na Inglaterra. Olha o verbo no particípio. Been. Susan has been to England. Susan esteve na Inglaterra. Ok. Então, o presente perfeito pode ser usado para indicar, primeiro, ações que começaram no passado, mas que continuam até o presente. Como assim, professor? Um exemplo, para ficar mais claro. She has worked at the hospital since April. Ela trabalha no hospital desde abril. A ação começou no passado, começou em abril. Mas ela trabalha até hoje. Estamos em setembro e ela continua trabalhando no hospital. Então, esse é um dos usos do presente perfeito. Ok? Por exemplo, I have exercised at the gym lately. Eu tenho me exercitado na academia ultimamente. They have organized their wedding. Eles têm organizado o casamento deles. O presente perfeito também pode ser usado para determinar ações que ocorreram em um tempo não determinado no passado. Ao contrário do simple past, que as ações ocorreram no passado e eu posso determinar quando elas ocorreram. Yesterday, ontem. O ano passado, last year. Ao contrário, vamos ver a diferença. O present perfect pode representa ações, pode não. Eu errei, me desculpe. Representa ações que ocorreram em um tempo não determinado no passado. Vamos aos exemplos. I have been to the USA. Eu estive nos Estados Unidos. She has traveled to England. Ela viajou para a Inglaterra. You have made a delicious apple pie. Você fez uma torta de maçã deliciosa. Vocês perceberam que nessas frases não é dado tempo? Ok, o tempo não está especificado. Então, são ações que ocorreram em um determinado tempo não determinado. Em um tempo não determinado no passado. Porque eu sei que elas ocorreram no passado. Olha só, o verbo no particípio. I have been. Eu estive nos Estados Unidos. Tempo passado. Ok. Também, o presente perfeito pode ser indicado para indicar ações que acabaram de acontecer. Exemplo. They have just left. Eles acabaram de sair. They have just left. Just, acabaram. Left, verbo no passado, sair. Eles acabaram de sair.
Jane has just made the lunch. Jane acabou de preparar o almoço. Certo? Então, agora que nós já sabemos as diferenças entre o Simple Past e o Present Perfect, nós já vimos os exemplos, nós vamos trabalhar um texto agora, cuja intenção não é a tradução do texto. Eu não quero que vocês foquem na tradução literal do texto. Claro que nós vamos ter entendimento para saber do que se trata, mas eu quero que vocês percebam as formas verbais que nós acabamos de estudar e que estão presentes no texto. E, ao mesmo tempo, nós vamos ver qual é o contexto do texto. E por que eu trouxe esse texto hoje? Vamos trabalhar juntos, ok? Então, eu vou distribuir o texto e vocês vão acompanhar comigo, ok? Vou passar os textos. Vocês podem passar para mim? Ok, estou esperando. Todos já têm o texto? Let's go. Vamos ao título. 40 years on from the party where hip hop was born. Quem sabe me dizer não o significado total do texto? Quem sabe me dizer as palavras que são conhecidas? Ok, nós vamos montar juntos. Ok. Years. Então, 40 anos. Party. Festa. Hip hop. Born. Então, vamos ver. Born nasceu. Então, vamos ver. 40 anos. Party é festa, não é? Então, o que eu posso imaginar? Há 40 anos atrás, houve uma festa onde o hip hop was born, nasceu. Então, 40 anos depois da festa, onde o hip hop nasceu. Agora, façamos uma pausa. Quem sabe me dizer o que é o hip hop? Ok, é um gênero musical. Quem sabe mais sobre o hip hop? Algo sobre a história, alguém sabe? Então, a gente já viu que esse texto é sobre o hip hop. Então, aqui no título, a gente já pode trabalhar o passado, não pode? 40 anos depois que o hip hop nasceu. Então, esse texto, a gente já pode prever que teremos a presença de Simple Past, mas também teremos a presença de Present Perfect, que são o tema de nossa aula de hoje, ok? Tudo bem. Então, nós vamos dar uma estudada superficial do texto, vamos ver o que ele nos traz. Esse texto é muito longo, então nós vamos escolher alguns parágrafos para a gente trabalhar, mas vocês vão poder ler o texto, escolher as estruturas que vocês não sabem. Então, essa é uma tarefa para casa. O que mais nós faremos? Depois que nós estudarmos o texto, nós teremos outras atividades. Então, o que eu quero que vocês façam para mim? Como toda aula, nós faremos um reading para casa, uma atividade escrita. Então, depois que a gente ler um microtexto de no máximo 5 linhas, vocês vão pesquisar sobre o hip hop. Nesse texto, eu preciso que vocês me tragam pelo menos 3 exemplos de Simple Past e um exemplo do Present Perfect, ok? Ok. Então, vamos ao texto. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o hip hop. Então, o hip hop
além de ser um gênero musical, ele também é uma cultura. Então, é um gênero musical que foi iniciado durante a década de 70 na Jamaica e em áreas afro-americanas de Nova York. Desde que surgiu, o hip hop se espalhou por todo o mundo. Ok? Quem mais sabe me falar alguma coisa sobre o hip hop? Ó. Ninguém? Então, o hip hop representa uma cultura. E ele foi influenciado não só pelo fator social, pelo modo como as pessoas viviam na época, mas por fatores políticos, culturais, o que fez do hip hop uma cultura que disseminou para o mundo todo. Tanto que ele foi criado na Jamaica, em algumas partes do Bronx, em Nova York, mas em todo mundo, se você perguntar, se você questionar sobre o hip hop, todo mundo sabe dizer algo. Não é o que aconteceu aqui na sala? Vocês sabiam pelo menos que se tratava de um gênero musical. Ok, então agora nós vamos ver algumas partes do texto. Vamos lá. Então, primeiro parágrafo. On a hot August, em 1973, Clive Campbell, now as DJ Kool Herc, and his sister Cindy put on a back-to-school jam in the recreation room of their apartment block at 1520. Então, o que a gente pode tirar desse parágrafo? Em uma tarde quente de 1973, até aí a gente sabe, não sabe? Vocês me disseram. Desculpa. Neymar ouviu e fez a tradução errada. Aqui não tem tarde. August, em 1973. Era um dia quente de agosto de 1973. Passado. O que mais? Now. Quem sabe dizer o que é now? Conhecido como um DJ Kool Herc. E sua irmã, ok. Put on, olha o passado. Eles trouxeram de volta a escola jam, que é um tipo de estilo musical, não é? Em uma sala de recreação no apartamento deles. Então, essa festa começou, eles não tinham intenção que a festa se disseminasse para o mundo todo, de acordo com o texto. Tinham. Não, o que eles queriam era criar um momento de recreação. Só que o movimento, após essa festa, se expandiu tanto que o apartamento deles ficou pequeno para poder conter tantas pessoas. Então, não tinha como. Então, mas a partir dessa festa que se disseminou esse movimento cultural que foi permitido através da música, certo? Então, próximo parágrafo. The party was not special for its size. The rec room could only hold a few hundred people. The party, olha só a forma. No passado e na forma negativa. Was not. Olha a forma contracta. Was mais not. Então, a festa não era especial pelo seu tamanho, já que, como nós vimos, a sala de recreação do apartamento deles não poderia comportar mais do que 100 pessoas.
Então, não foi o tamanho da festa o que chamou atenção, mas foi o que eles se propuseram a fazer naquele momento, certo? Coher said in a recent statement, this first hip-hop party would change the world. Então, o que é que nós podemos entender dessa frase? Isso, muito bem, vocês já entenderam. Que aquela festa inicial mudaria o mundo para o hip-hop, não é assim? Ok. Então, a gente já pôde verificar algumas formas passadas, não é verdade? Ok. Então, tem muitos exemplos de Simple Past e alguns exemplos do Present Perfect. Vou trabalhar com vocês alguns exemplos do Simple Past como exemplo do que vocês farão em casa, ok? Então, no quinto parágrafo, nós temos The kids who started. Olha só, ED, Simple Past. Turned. Ok? Então, vocês terminarão em casa de ler o texto, porque esse texto é muito longo, mas vocês já puderam captar o contexto, então já fica mais fácil de trabalhar. Gostaram do texto? Então, esse é um texto que nós trabalharemos em 3 aulas. Na aula seguinte, vocês verão o que vocês puderam fazer e nós vamos discutir juntos e nós vamos pesquisar mais sobre a cultura hip hop, que é um movimento social muito importante para o mundo todo, como nós podemos ver. Não se trata apenas da música. Outra coisa, vocês vão escrever o texto que eu pedi. O tema é livre. São 5 linhas em que vocês vão usar um exemplo de Present Perfect e 5 exemplos de Simple Past. Ok? Alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu? Não tem nenhuma dúvida sobre Simple Past nem sobre Present Perfect? Todo mundo anotou todos os exemplos? Ok. See you next class. Thank you.